Conheça a sua Bíblia. Esse é o tema da mensagem, é o tema da série, que nós temos realizado desde o começo do ano passado. Conheça a sua Bíblia. Temos procurado estudar a mensagem de cada livro das Escrituras, começando por Gênesis. Conhecemos a mensagem de todos os livros do Antigo Testamento e agora estamos terminando o Novo. Minha expectativa é até o último domingo de dezembro concluir todos os livros da Bíblia, permitindo assim que aqueles que há 2 anos estão conosco tenham tido a oportunidade de conhecer a mensagem de todos os livros da Bíblia. Foi isso que nós fizemos, não é? A partir do ano que vem nós começaremos a estudar mais uma vez um livro só, versículo após versículo, que é como eu fiz desde sempre aqui com os irmãos, antes de começar essa série. Eu estou entre 2 livros, estou orando por isso, eu peço que os irmãos orem por mim também, para que o Senhor me conduza nesse processo, né, de decisão de qual livro da palavra do Senhor expor à igreja. E o livro, então, a que nós chegamos hoje, domingo passado, o irmão Diego pregou aos irmãos, expôs aos irmãos a mensagem de 1 e 2 Tessalonicenses, né, a mensagem da vinda do nosso Senhor e aquilo que deve manter o nosso coração, no nosso coração, enquanto aguardamos pela bendita vinda do nosso Senhor, aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus deve nos motivar a muitas atitudes e reações. E hoje, então, nós iremos à primeira daquelas chamadas de epístolas pastorais, que são cartas que o apóstolo Paulo escreveu para pastores e para pessoas que pastoreavam outros pastores ou que instituía e preparava outros pastores, que é o caso de Timóteo e Tito. Hoje, então, nós veremos a mensagem que está por trás de 1ª e 2ª Timóteo. Eu quero começar por 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 15. Nós leremos um pequeno trecho e eu quero meditar brevemente sobre esse trecho e com ele refletir em todas essas 2 epístolas, porque o resumo está aqui. O coração daquilo que é explanado de uma maneira bastante rica em 1 e 2 Timóteo está aqui. 1 Timóteo, então, capítulo 1, dos versos 15 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. O que é completa longanimidade? Um longo ânimo, é uma paciência que nenhum de vocês conhece, que é difícil achar quem é longânimo. Aquela pessoa que tem uma paciência que não tem fim. Não tem fim. E é isso que ele fala aqui. Jesus Cristo evidenciou sobre ele, Paulo, um grande pecador, sua completa longanimidade. E servisse eu de modelo, prestem atenção nisso, de modelo, a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Você crê em Jesus Cristo? Isso que eu fiz foi uma pergunta. Você crê em Jesus Cristo? Amém? Paulo é o teu modelo. E aqui não é a primeira e nem única vez que o Espírito Santo o guia para dizer isso para nós. Essa é uma das tantas vezes onde a palavra nos aponta homens para olharmos e seguirmos os exemplos desses homens. Mas a gente não tem que seguir só o exemplo de Cristo? Sim, mas Cristo tem sido, a imagem de Cristo tem sido conformada, moldada, aplicada a imagem de seres humanos com natureza pecaminosa como você e eu. Cristo não conheceu a natureza pecaminosa. Ele não tinha pecado, jamais o teve. Mas Ele não somente é o nosso Senhor, aquele a quem nós seguimos e buscamos ser iguais a Ele, mas Ele também deixou pessoas para as quais poderíamos olhar, pessoas que são parecidas conosco no sentido de terem pecado o que pecamos. Cristo nunca pecou o que pecamos, mas que foram transformadas por Cristo, transformadas pelo poder de Deus, de modo que nós podemos olhar para essas pessoas e nos animar, imaginando que é possível sim, nós conseguimos uma vida de mais obediência, uma vida de mais pureza, de mais santidade, uma vida de mais alegria,
Porque se nós não estivermos nesse processo de transformação, acreditem em mim, eu disse isso hoje de manhã na escola dominical, nós nunca vamos saber o que é alegria cristã. Nunca. Essa alegria soberana que as comunidades da nossa igreja têm estudado durante a semana. Você não vai saber o que é isso. Isso vai ser algo distante para você. Será como conhecer o ar da Lua, ou o ar de Marte. Na Lua não tem ar para respirar, não é? Mas é como se você pudesse conhecer o que está dentro da atmosfera de Marte. E o que é viver e construir uma casa ali. O que é correr uma corrida de 100 metros rasos em Marte. Como é que você termina a corrida? Eu não tenho nem ideia, porque como é que eu vou chegar lá? Assim também será para você conhecer o que é essa alegria soberana que as comunidades estão estudando. O que é essa paz que excede todo o entendimento. Você até vai falar dela para os outros, mas você mesmo não tem ideia do que ela é. No fundo, você acredita que Jesus pode salvar, mas você mesmo tem dúvidas sobre se você está salvo. Você acredita que Jesus pode libertar quem está no pecado, mas você tem dúvidas sobre você. Porque você ainda está tão preso a certos vícios e pecados e hábitos, que enfim, parecerá algo muito distante para a sua vida. E aí então nós temos homens como nós, que foram transformados, que conheceram a alegria, conheceram a paz, conheceram a nova vida. E Deus nos diz, olhe para eles são modelos para vocês, vocês também podem ser transformados, mudados. Bem, Paulo diz, eu servirei de modelo a quantos hão de crer nele. Verso 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Apenas até aqui, meus irmãos. Eu pretendo então hoje à noite falar a vocês, esse é o tema da pregação, sobre ministros e igreja. Corram bem a sua corrida. Esse seria o resumo dessas duas epístolas de Paulo para Timóteo. Ele fala para ministros do evangelho, ou seja, pastores, episcopos, né? Supervisores, bispos, enfim, pastores. Corram bem a sua corrida, mas fala para a igreja também. E é isso que a gente vai ver hoje à noite. Bem, meus irmãos, no início, como nós lemos aqui, ele incentiva não somente o jovem Timóteo, mas todos aqueles que vierem a crer em Cristo, a serem imitadores de Paulo. Lembra que em outra ocasião Paulo disse exatamente isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo foi um assassino, Paulo foi um torturador, Paulo foi um inimigo de Cristo e um inimigo de sua igreja. No entanto, o caminho de Damasco, quando ia lá para arrastar pessoas, prender pessoas, torturar pessoas, talvez matar pessoas, lembre que ele esteve na ocasião do primeiro martírio da história da igreja, o martírio de Estevão, um homem de Deus que foi morto a pedradas, e as roupas de Estevão foram colocadas nos pés de Paulo, demonstrando ali que ele tinha uma certa posição de autoridade naquela execução, tinha uma certa posição de superioridade, e ele consentiu com tudo aquilo. Ele era um assassino, e ele mesmo diz, e outros dizem dele, que ele é aquele que arrastava pessoas às prisões. A palavra grega para arrastar é uma palavra que também pode ser traduzida de forma torturante. De modo que é muito tranquilo para todos os estudiosos do Novo Testamento essa figura de que Paulo era um torturador. Isso não é força, não é algo que nós estamos imaginando. Ele era isso mesmo. Ele não era só alguém que assinava uma carta e dizia, manda prender os crentes lá de Belém. Ele ia, ele mesmo prendia, ele separava pais de mães. Ele tirava os pais e deixava as crianças dentro de casa, torturava os pais, torturava os filhos, matava pessoas. Paulo não era flor que se cheire. Paulo era um homem terrível. Não existe nenhum de nós aqui dentro que cometeu coisas tão terríveis como ele cometeu. Então não se assuste quando ele fala, eu fui o pior dos pecadores. Não se assuste quando Cristo diz, Paulo, por que me persegues? Mas Paulo estava perseguindo a Cristo? A quem Paulo perseguia? A igreja. Ora, por que Cristo disse isso? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja está sendo perseguida, Cristo está sendo perseguido. Cristo sofre com a igreja. Cristo morre com a igreja. Cristo vive pela igreja. Cristo e a igreja são um. Assim como marido e mulher são um. Paulo fala sobre esse mistério em Efésios capítulo 5.
De modo que Paulo é questionado pelo próprio Senhor: por que você me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é você ficar dando murro em ponta de faca, como o touro que recalcitra, né? Que dá coice contra o aguilhão, aquele material, não é? Que espetavam os bois para que eles andassem. De alguma maneira, o Senhor estava falando ao coração de Paulo, talvez durante os momentos de martírio, quando os cristãos testemunhavam tanta paz, tanta serenidade. Hoje pela manhã falei da história de Felicidade Perpétua, 2 mulheres que faleceram no início da história da igreja, e comecei a contar a história de Policarpo, um homem de Deus, foi discípulo de João, o apóstolo de Jesus, e que também foi morto. E todos aqueles que prendiam esses discípulos, esses crentes da igreja primitiva, isso não está na Bíblia, isso está nos primeiros escritos dos pais da igreja, nos surpreendem e nos envergonham. A nossa vida hoje é como que rir do sangue dos mártires, porque a gente vive uma vida tão banal, tão vazia, tão boba, tão distante daquele cristianismo que os nossos irmãos, que já estão há 2000 anos no céu, viveram, que nos muitas vezes causa vergonha. Paulo então esteve diante de Estevão, bem como diante de muitos outros que ele matou ou prendeu. Vidas cujas histórias e nomes não estão registrados na Bíblia, mas que morreram debaixo da mão de Paulo. E Paulo viu. Provavelmente Paulo foi tocado por aqueles testemunhos, por aquela, serenidade, aquela paz que os cristãos testemunham em ocasião de martírio. De modo que, meus irmãos, quando o Senhor Jesus chega para ele e diz: por que você está fazendo isso? Há de se imaginar que de alguma maneira algo já estava incomodando o coração daquele jovem, brilhante, inteligentíssimo, reconhecido em toda a nação de Israel e fora dela, como um dos jovens mais brilhantes do judaísmo daquela época. Apóstolo Paulo, naquela época um fariseu chamado Saulo, da cidade de Tarsis. Ele era um fariseu de fariseus, ele mesmo testemunha. Meus irmãos, esse homem então se encontra com Jesus. Jesus o perdoa. Ele é batizado ali dentro da cidade de Damasco. Você pode, visitando a cidade de Damasco, conhecer os lugares prováveis onde tudo isso aconteceu, no nosso tempo agora, né? Paulo foi discipulado por alguns irmãos, foi abraçado por Barnabé, querido Barnabé, pai das misericórdias, né, das consolações. Alguém muito, muito amoroso, que recebia e, enfim, consolava e auxiliava. Mas Paulo também foi para uma região chamada de Arábia, a gente não sabe direito onde que é. E ali ele passou alguns anos sendo instruídos, a gente também não sabe por quem, provavelmente pelo próprio Senhor. A gente não tem ideia de como isso aconteceu, mas é provável que tenha sido assim, pelo que a Bíblia mesmo testemunha. E aí quando Paulo volta, ele volta um outro homem, um homem transformado, um homem com uma nova vida. E ele mesmo dizia: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e morreu por mim. Esse homem viveu uma vida de entrega, de abnegação, de morte. Ele tomou sua cruz e viveu até o último momento da sua vida negando a si mesmo. Sofreu muitas coisas, foi ameaçado com feras, esteve na presença de feras, foi apedrejado, levou varadas e chicotadas, aquelas quarentenas, não é, que os judeus davam naqueles que, que os romanos davam naqueles que quebravam alguma lei. Ele foi muitas vezes espancado, como na cidade de Filipos, onde ele ficou nu na praça principal da cidade, junto do Silas, que era o parceiro dele de viagem missionária, e os dois foram arrastados para a cadeia, com marcas no corpo inteiro, nus, e na cadeia, de noite, eles ainda encontravam força para cantar. A cadeia tremeu, tamanha era a santidade e o amor que eles tinham por Deus. Tamanha santidade e amor que eles tinham por Deus. Marcas no corpo. Podiam estar reclamando. Onde é que está a igreja nessa hora? Por que não lembram de mim? Por que não estavam aqui? Só nós dois. Se tivesse a igreja inteira aqui, a gente não tinha apanhado, a gente batia. Isso a nós diríamos hoje. A igreja de hoje diria isso, né? A igreja daquela época, eles calariam como ovelhas mudas, apanhariam todos. Mas Paulo não reclamou. Vocês vão vendo em 2 Timóteo, sua palavra, quando abandonado. Paulo, no meio de tudo isso, cantou, adorou a Deus. Carcereiro lá de Filipos se converteu, vendo aquele temor e tudo aquilo que aconteceu.
Esse homem chamado Paulo viveu naufrágio. E quando ele naufragou, ele estava num barco que tinha mais ou menos 200 e tantas pessoas, tudo preso, tudo bandido. Paulo estava no meio. Sabe aqueles comboios? Paulo estava num daqueles, porque Paulo era um bandido. Mas ele se converteu. Mas agora ele foi preso de novo pelo crime de não ser adorador do imperador. Não ser adorador dos deuses do império. Então agora você está criminoso também. Mas agora por ser fiel a Deus. Foi preso mesmo assim. E aí o barco estava levando eles lá da Cesareia de Filipos até Roma. No meio do caminho o barco naufragou. E aí ele sobreviveu por um milagre, não é? Eles todos. Chegaram a uma ilha. Quando chegou na ilha, todos aquele monte de presos, imagina a cena. Os moradores da ilha viram tudo preso. Chegou os soldados ali também, desesperados. E ainda uma cobra vem e pica Paulo. Lembram da história? Os moradores da ilha dizendo, esse daqui é o pior. Porque os deuses não conseguiram matá-lo no mar, os deuses estão matando ele na terra. Não deixaram ele morrer no mar, agora ele vai morrer aqui, porque esse é o pior. Mas aí, naquela picada de uma serpente venenosa, reconhecida por todos da ilha, ele não morre. E aí aqueles que diziam que ele era o pior, agora se ajoelharam diante de Paulo dizendo, é Deus. É Deus. Não é criminoso, é Deus. E Paulo o tempo todo dizendo, parem com isso. Só existe um Deus verdadeiro. Paulo pregou, quase todos se converteram. Ele foi para Roma. Aliás, ele foi 2 vezes preso em Roma. Na segunda vez, diz os pais da igreja, ele foi decapitado. Na via Aurélia ou Ápia, se eu não me engano, Aurélia. É uma das vias que davam entrada a Roma, uma das estradas que levavam a Roma. Próximo a Roma, foi decapitado ali sob o mandado de Nero e foi enterrado ali. Esse é um dos homens cuja história nós veremos um pouquinho hoje à noite. E sabe o que ele disse para você e para mim? Eu sou um modelo que você tem que seguir. Onde estão esses homens no nosso dia? Onde estão as mulheres que seguem esse exemplo? Pois bem, Paulo começa dizendo apenas essas palavras. Ele diz para Timóteo, combata o bom combate. Eu tenho combatido o bom combate. Tenho passado tudo o que passei. Porque eu sei que eu não sou desse mundo. Que eu sou um peregrino aqui. Eu estou em caminho para a glória, para o lar celestial, para a minha verdadeira morada. Eu não me preocupo com as coisas que acontecem aqui. Ainda que sejam aflições e perdas, o meu lugar não é aqui. Aliás, o de nenhum de nós é aqui. Mas alguns têm essa consciência, outros não. Aqueles que têm essa consciência vivem em paz. Aqueles que não têm essa consciência vivem em desespero. Desespero que algumas vezes leva a depressões. A angústias da alma que os mata, os seca pela falta de esperança, de ter onde se agarrar, de ter um motivo para crer que o amanhã será diferente. E quando nos falta tudo isso, nos falta forças para lutar o bom combate. Mas a exortação do Senhor é, vocês têm que estar lutando, vocês estão lutando, as lutas que a vida coloca diante de vocês, lutem, combatam. Porque vocês não são de vocês e essa luta não é de vocês, é do Senhor. Se vocês estão vivendo para glorificar o Senhor e estão vivendo não para si mesmos, mas para o Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para conhecer o Senhor, para glorificar o Senhor, para agradar o Senhor. Eu não vivo por mim mesmo, eu vivo pelo Senhor. Vocês não devem viver por vocês mesmos. Tudo o que fazemos é para o Senhor. Essa pregação, por exemplo, eu não estou fazendo isso por vocês. Eu estou fazendo pelo Senhor. Eu disse isso hoje pela manhã com os irmãos da música, e eu posso dizer isso para todos vocês que são cristãos. A todos nós Deus dá um dom. É isso que a palavra diz. E esse dom, Ele um dia vai pedir de volta. Eu já falei isso para vocês aqui. E o que nós vamos dizer para Ele? Senhor, eu não sei qual que é o meu dom. Você não tem medo disso? Eu não vou nem dizer vergonha, você deveria ter medo de imaginar que um dia Ele vai requerer o talento, o dom, e você nem saberá qual é e não terá feito nada com o dom que Ele te deu. Nós deveríamos nos servir. Paulo, aos Efésios, diz que a igreja é edificada no exercício dos dons. Não é pela pregação do pastor. E nem pelo aconselhamento do pastor. A igreja é edificada pelo exercício dos dons. De modo que nós nos aconselhamos mutuamente, nos exortamos mutuamente, nos perdoamos, nos amamos, nos suportamos, nos dá um suporte. E é tudo uns aos outros.
De modo que essa expressão uns aos outros nos mostra que Deus nos dá dons. Onde se cada um estiver vivendo o seu dom na comunidade, a igreja vai crescer, vai ser feliz, vai ser abençoada. Mas quando você foge de tudo isso, você seca, você se enfraquece, você deixa de lutar, enfim. Aí você começa a reclamar e aí o problema está no outro e não em você. Eu espero que você não fique triste comigo, mas entenda que boa parte dos problemas que você vive ou a comunidade vive são por causa de você. Se você não tem exercitado os teus dons. Agora, se você tem exercitado os teus dons fielmente, tem abençoado pessoas, sabe o que Deus espera de você e sabe que isso que você faz para os outros não é por causa dos outros, é por causa de Deus. Eu estava falando sobre a pregação. Eu estou pregando aqui pensando em Deus primeiramente, porque eu não quero ser infiel a Ele, porque eu sei que um dia eu vou devolver a Ele esse dom que Ele me deu. Ou vocês acham que a pregação, a oratória, tudo isso é meu? Isso é nativo a mim, é um talento natural. Você acredita nisso, deixa de bobeira, isso é bobeira. Isso é dom, é um presente que Deus dá. E por que Ele dá, a gente não sabe, só sabe que Ele dá. E a gente agradece e procura ser fiel. Agora, Ele não dá só para um, Ele dá para todos, todos. Ele deu para você também, se você entregou sua vida a Ele. Agora, você precisa conhecer esse dom. Como conheço? Em comunhão com Ele, horas. O testemunho do Senhor no teu espírito. Paulo disse isso em Romanos 8, que o Espírito do Senhor testifica com o seu espírito, de que você é filho de Deus. Mas não é só isso, é muitas outras coisas. De modo que você pode saber de tudo isso, se tão somente você buscar o Senhor. Tem igreja que faz teste de dons. Já chegaram a pedir isso aqui. Vamos fazer teste de dons. O teste de dom é você fechar a porta do seu quarto e orar. Ou você acha que isso daqui é brincadeira, que isso daqui é uma empresa? Onde isso aqui é um teste de profissional. Como é que chama aquele teste que faz na escola, antes do vestibular? Multivocacional. A igreja, dom não tem nada a ver com esses testes multivocacionais para você saber onde agir. Isso é coisa que você entende com Deus. Com Deus. Se você nunca orou por isso, ore. A Bíblia fala muito sobre dons. Enfim, essa é uma outra história. Paulo sabia qual era o dele, e ele combateu o bom combate, serviu a Deus. Paulo morreu, chegou diante dos céus. Lá nos céus, Paulo precisou dos seus dons? Não, meus irmãos. No céu eu vou ter os dons que eu tenho aqui? Não, meus irmãos. Esses dons serão devolvidos. E eu espero ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Eu espero. Porque cada dia que passa, eu procuro ser mais fiel e zeloso com o dom e multiplicar esse dom, fazer crescer esse dom. Isso não tem a ver comigo e nem com vocês. Os irmãos estão me entendendo? Por que não tem a ver com vocês? Porque se tiver a ver com vocês, eu estarei atrás de fama, de aplausos, de reconhecimento. Mas não tem a ver, tem a ver com Deus. Eu tenho que procurar o agrado de Deus. Obrigado, Geni. Eu tenho que procurar a simpatia de Deus. Glorificar a Deus, agradar a Deus. E assim cada um de vocês, e é nesse sentido que Paulo fala: sejam meus imitadores. Eu combati o bom combate, vocês devem combater também. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele quis que Timóteo combatesse o bom combate. Isso tem a ver com a nossa consciência. Volte aí mais uma vez, olhe para a sua Bíblia. Olhe para o versículo. Nós começamos no versículo 15. No versículo 19, ele diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. O que é ter uma boa consciência? Isso tem a ver com algo que não se prova, algo que às vezes é até difícil de explicar. Mas é algo que lá na nossa consciência nós sabemos o que estamos fazendo, por que estamos fazendo e para quem estamos fazendo. Quando você faz alguma coisa para alguém, faça como se o fizesse para o Senhor, diz a palavra, e não para a pessoa. Eu estou aqui arrumando as cadeiras antes do culto começar. Eu estou fazendo isso para as pessoas? Não, eu estou fazendo para o Senhor, porque eu sei que nesse lugar o Senhor vai operar. E eu quero servir ao Senhor com aquilo que Ele me possibilita. E nisso eu sei que eu estou servindo um monte de gente. Então eu estou aqui servindo ao Senhor, procurando conhecer bem o que Ele quer dizer, o que Ele diz. E nisso eu
compartilho com vocês. E servindo a Ele, eu espero poder servir os irmãos. A quem você tem servido? Que combate você tem combatido? Que luta você tem lutado? Em nome do Senhor, no reino de Deus. Ou sua vida tem só a ver com o seu trabalho? E a igreja é um negócio à parte, assim. A igreja não é nada, assim. Igreja é igreja, né? Igreja é coisa de pastor, seminarista, e esse pessoal que nem o Kelver, assim, esses beatos, assim, esses, sabe? Esses caras pra lá. Mas eu não quero ter essa vida, não. Eu quero ter uma vida normal. Não quero ser anormal. Esse monte de professor das crianças, pessoal que se empenha na cantina, pessoal que faz a limpeza. Tem um monte de gente trabalhando. Isso daí é para fanático. Eu vou lá, escuto, um pouquinho só, acabou, vou embora, não me envolvo. Continua assim. Vai firme. Você vai se dar muito bem no final. Você vai ver quão bem você vai se dar no final. Se você não tem servido a ninguém, você não serve no reino de Deus. E se você não serve no reino de Deus, você vai ser descartado. Você não está dando fruto. Que fruto você está dando? Você não está frutificando. Você não está florescendo. Sabe o que Jesus Cristo falou da árvore que não frutifica, ou não dá frutos, ou flor? Alguém sabe? Ele corta. Primeiro ela seca, ela fica vazia, ela fica triste. Ela começa a ver problema em tudo, ela seca, fica com a alma seca. E ela não dá fruto nenhum. E aí sabe o que o Senhor faz com ela? Corta e lança no fogo. Você não tem medo, não? A tua alma não é importante para você? Eu tenho muito medo. Muito medo. Mas muito medo. De não viver para servir a Deus. E não é porque eu sou pastor, porque esse medo me acompanha desde os 15 anos de idade. Quando Deus me converteu. Medo. Quando eu via jovens abandonando a igreja, jovens engravidando certas moças, deixando a igreja, jovens trocando a igreja por certas coisas do mundo. Eu não sei, eu achava que eu era louco, mas hoje eu entendo de onde vinha aquela loucura. Eu tinha um medo. E eu, de certo modo, passei isso para alguns amigos meus que nunca crente foram, mas com os quais eu vivia, porque eu tocava em banda de rock, e eu até hoje tenho contato com alguns deles. E eu falava de certos medos que eu tinha, e eles falavam, não, por causa desse medo também, eu estou quase indo para a sua igreja. De onde vem esse santo temor? Esse santo temor, mesmo, vem de Deus. Vem de Deus. Não para aquele que merece. A Bíblia fala que é tanto para aquele a quem Deus dá, como para aquele que também que procura. Porque nós podemos muito bem vivermos uma vida sossegada. Uma vida relax, né? Aquela vida, tá tudo de boa. Eu não quero me envolver muito, não. Se começa a envolver muito, dá problema, né? Eu não quero me envolver muito, não, porque eu conheço aquele lá, aquela lá, aquele outro lá. Isso daqui, então, eu nem falo nada, né? Então eu conheço, então não me envolvo, porque eu não quero ter problema. Continua assim, você vai ver o que vai acontecer com você no final. Nunca ouviu falar da palavra de Provérbios, que assim como o ferro com ferro se afia, assim um amigo ou seu companheiro? Como é que aquela vida vai mudar se você foge dela? Se você deixa de servi-la, de abençoá-la? Como é que você pode deixar a congregação, deixar de congregar-se? Hebreus fala isso para nós. Paulo vai falar logo em seguida do Himeneu e do Alexandre. Olhe no versículo seguinte, o versículo 20. Depois de falar sobre seguir a boa consciência, para não vir naufragar na fé, ele fala de dois que naufragaram. Ele diz, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é muito séria, como é sério um pai que quer que o seu filho acorde. A palavra de Deus é muito séria e com um tom de urgência, como é, para quem que é pai e mãe aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Se você não é pai e mãe, então você não sabe ainda. Com certeza você não sabe. Um dia você vai saber. O que é esse medo, esse senso de urgência? Meu filho precisa entender agora isso. Mas você consegue fazer ele entender? Quem é o pai que consegue fazer o filho entender tudinho na hora? É impossível. A palavra de Deus vem do nosso Pai, querendo que a gente entenda na hora certas coisas. Para o nosso bem. Para o nosso bem. Mas como somos duros de coração e de ouvidos,
Se rejeitarmos a boa consciência, estarmos em paz com Deus, eu sei que eu estou no caminho certo, sei que eu estou servindo, estou multiplicando os meus dons e usando-os para abençoar pessoas e edificar pessoas. Estou em comunhão com Deus e com os irmãos. Meu coração está cheio dessa paz e há uma alegria soberana que preenche a minha alma. Enfim, sei que estou em plena comunhão com Deus e com os meus irmãos, com a sua igreja. Uma boa consciência. Tendo uma boa consciência diante de Deus e dos homens, como Paulo fala também para Timóteo. Agora, se você rejeita essa boa consciência e trata a igreja como se fosse um apêndice na sua vida, cuidado, você naufragará na sua fé. E por fim será entregue a Satanás para ser castigado por toda a eternidade. Ou queimado no fogo eterno para todo sempre. Isso é um pai que exorta filhos. Você poderia dizer que Deus não é amoroso se você já tivesse morrido. Mas o fato de você estar vivo e ouvindo tudo isso é amor de Deus por você. Porque ainda dá tempo de você acordar e despertar. E abandonar os seus pecados. E se voltar para Deus. Se voltar para Jesus. Após isso, ele fala com homens, aí na carta, fala sobre aquilo que ele esperava que as mulheres na igreja fizessem. Ele fala com os jovens, no capítulo 2, e 3 e 4. Fala com os ministros, no capítulo 3. Fala com os ministros, sobre como os ministros deveriam agir e viver, como é que deveria ser a vida deles, os ministros do evangelho, os pastores. E tudo isso dizendo, eu sou um modelo para vocês. Como um grande pecador, mas como alguém que foi alcançado pela misericórdia, perdoado e transformado. Olhem para a minha vida. Deus pode transformar a vida de vocês também. A vida de vocês pode ser diferente do que ela hoje é. Sabe por quê? Em 2 Timóteo capítulo 3, abra lá comigo. E aqui nós já vamos à parte final dessa pregação. Em 2 Timóteo capítulo 3, ele diz que nós temos a palavra conosco. E a palavra é a nossa grande esperança. Primeiro ele fala de coisas que aconteceriam nos últimos dias, né? Nos últimos tempos. Bem, desde o versículo 1 ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos. O que é egoísta? Cada um só pensa na sua vida, não está nem aí para o outro. O que é avarento? Está cada vez querendo ter mais. Quer comprar nova roupa, novo sapato, novo carro, nova casa. Avarento. Jactancioso, ou seja, arrogante. Não vê a hora de mostrar para os outros aquilo que tem. Arrogantes. Vivem falando de si para os outros. Blasfemadores, ou seja, vivem falando mal das coisas. Não é blasfêmia contra Deus, não. É blasfemadores, ou seja, falar mal de tudo. Desobedientes aos pais. Pessoas que não estão nem aí para pai e para mãe. Isso não é só gente que não casou. É gente que já casou e abandonou o pai e a mãe. O pai e a mãe precisam, mas não está nem aí para o pai e para a mãe. Desonra pai e mãe. Ingratos. Não agradecem a Deus por nada. São irreverentes, desafeiçoados, não dá para explicar tudo isso, meus irmãos, o tempo não permite. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, não tem controle da vida, da língua, dos olhos, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, ou seja, cansados, porque tudo isso cansa. Ser pecador cansa. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora, veja o verso 5. E aí então, escute Deus falando. Tendo forma do quê? Piedade. Negando-lhe, entretanto, o poder. Sabe o que é isso? Piedade não é você ter dó dos outros. É ter uma vida santa. A vida piedosa é a vida de oração e de leitura da palavra. Aparentemente é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Mas nega o poder de tudo isso. Ou seja, nega a comunhão com Deus. Talvez seja você, eu não sei como é que é a tua vida. Mas talvez você é alguém assim, a semana inteira você não orou, não lê a Bíblia, ou se leu, se orou, foi muito pouco. Mas aqui no domingo você chama os outros de irmão. Então você tem uma aparência de piedade, mas você nega o poder da piedade. Você nega a oração. Você nega a palavra, nega a comunhão, nega servir os outros com seus dons. Você nega tudo aquilo que é fruto da piedade. Mas você tem uma aparência de piedade. Sabe o que Paulo fala para os piedosos fazerem? Para fugirem de você. Olha o que ele diz no final do verso 5. Foge também desses. Se eu sei que você é uma pessoa assim, eu tenho que fugir de você. Eu não tenho que te visitar, não. Eu não tenho nem que ter pena de você. Eu tenho que fugir de você. Isso é um perigo. Um perigo para a igreja de Cristo. Um perigo para o povo de Deus. Um perigo para a mensagem do Evangelho.
Gente morna. Gente que não é nem fria e nem quente, é morna. Gente que Deus o tempo todo diz que lhe causa ânsia de vômito. Em Apocalipse 3 ele diz isso: aos mornos eu vomitarei. Vomitarei. Mas a gente acha que dá para viver assim. Combata o bom combate. Assuma o seu cristianismo. Clame a Deus por amor, pela santidade, pureza de olhos, boca, coração. Fuja da impiedade, fuja de tudo isso. Não tem a ver de ser santinho, perfeitinho, não. Tem a ver com a sua vida com Deus. Não tem a ver com aquilo que os outros olham para você. Tem a ver com aquilo que Deus olha em você. E aí então no versículo 16, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para tudo na sua vida, para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te educar na justiça, a fim de que o homem, e aqui é antropós, ou seja, ser humano, é homem e mulher, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É a Bíblia Sagrada que vai te transformar para que você seja também um modelo, um servo de Deus, uma serva de Deus, alguém que é feliz com Deus, tem paz com Deus. Não fuja da palavra jamais, porque fugir da palavra é loucura. Eu encerro com o capítulo 4. No capítulo 4, é o último capítulo que Paulo escreveu em toda a sua vida. Então prestem atenção nisso. Nós vamos ler o capítulo 4 e vamos encerrar. O capítulo 4 foi a última carta que Paulo escreveu na vida dele, foram essas. Ele estava muito velho, estava preso numa masmorra, provavelmente em Roma ou próximo a Roma. E ele seria levado dali para ser decapitado. Ele não viveria muito tempo. E Paulo, então, que ele estava sozinho, porque tinha 2 caras que deixaram ele porque abandonaram ele mesmo, lá sozinho, né? Tinha outros 2 que deixaram ele não por abandonarem, mas por irem pregar a palavra de Deus em outro lugar. E aí Paulo escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, vem ficar comigo, eu estou sentindo falta, quando você vier, traz o Marcos também, traz o Marcos com você, o João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Traga outros também. Sabe por que eu estou tão sozinho? Muitas vezes, nós nos sentiremos sozinhos. Muitas vezes, na nossa vida de peregrinos nessa terra, mesmo servindo fielmente ao Senhor, sendo pessoas de Deus, a gente vai se sentir sozinho. Sabe o que é que Paulo nos ensina aqui? Nunca murmure da sua solidão. Nunca murmure no teu estado de abandono. Jesus te advertiu que você seria abandonado. Jesus te advertiu que você sofreria um pouco de solidão, como ele sofreu. A solidão e o abandono são provocados pelo próprio Deus para transformar coisas na sua vida. Eu já fui abandonado. Eu já me senti sozinho e às vezes continuo me sentindo. E vou me sentir muitas vezes. E vocês também. Porque importa que isso aconteça para que Deus trabalhe certas coisas em nosso coração. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: se você não entender isso, você ficará doente espiritualmente. E você não se submeterá ao Senhor para se satisfazer com a assistência do Senhor somente, mas você começará a reclamar. Timóteo, onde é que você estava? Fala para o Tíquico, fala para o Tito, fala para o Marcos, e manda uma carta para o Himeneu e para o Alexandre e para o Fileto também, para toda essa galera que eu não sei onde é que está, que há muito tempo não recebe uma visita. Não são pastores? Não são irmãos da igreja? Não são diáconos? Eu estou aqui sozinho, estou preso, estou pregando o evangelho. Na minha primeira audiência, ninguém esteve ao meu lado. Quando eu fui condenado e colocado diante de boca das feras, ninguém esteve comigo, mas o Senhor me assistiu. E em todo o tempo, no final da sua vida, já idoso, Paulo ainda assim não abre a boca para reclamar. Por quê? Porque isso é típico de cristãos. Cristãos, mesmo em meio a aflições e problemas, e mesmo em meio a insatisfações, eles só têm palavras para louvar, agradecer e dar exemplos e pedir. Porque a paz que eles têm de Deus
lhes é suficiente. Vocês entendem isso? É uma paz que faz com que o seu coração não sinta necessidade de mais nada. Nada. Você é abandonada pelo seu marido, pelos seus filhos e por todas as pessoas próximas a você. Mas há uma paz que guarda o teu coração, que você não entende de onde ela vem, mas ela te sustenta. Ela te mantém de pé, ela não deixa você cair. Ela faz com que você se mantenha combatendo o bom combate até o dia que você vai entregar a sua alma a Deus. E os anjos te levarão à presença do Senhor, e você estará para sempre na presença e companhia dEle. De onde vem essa paz? Onde estão as pessoas com essa paz? O que mais nós vemos hoje são pessoas que murmuram. A murmuração é tão fácil. Ela está na ponta da nossa língua. Murmuração dentro da família, murmuração no trabalho, no serviço, murmuração se está quente, se está chovendo, se está frio, murmuração se o time ganha ou perde, murmuração da igreja, murmuração de tudo. Onde está a paz? Paz e murmuração são tão opostos quanto água e óleo. Um coração cheio de paz não murmura. Um coração vazio só murmura. Como água e óleo não se misturam, paz e murmuração também não se misturam. Nós vamos ler a parte final do capítulo 4. Ele diz exatamente assim. Eu vou ler só a última parte. Verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Você já se sentiu assim? Paulo se sentiu assim. Que isto não lhe seja posto em conta. Você já disse isso também? Olha, eu me senti abandonado por aquele meu parente. Mas Deus, não cobra isso dele não. Não tem problema. Eu não vou reclamar não. Não bota isso na conta dele não. Sabe? Você se sente abandonado pelo líder da comunidade, ou pelo pastor da igreja, ou pela sua mãe, pelo seu pai. Não, Senhor, não põe isso na conta dele não, porque eu tenho o Senhor aqui comigo. Agora, você faz isso? Você deveria imitá-lo. Eu deveria imitá-lo, porque nisso conhecemos uma paz que excede todo entendimento e que nos marca como peregrinos que rumam à presença do Salvador. Aqueles que são vazios e só reclamam, eles não estão indo à presença do Salvador. Eles têm aparência de piedade, mas estão negando toda a piedade. Paulo conclui, e eu também. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me livrará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo termina com uma palavra de louvor e ainda manda um salve. É isso que ele faz do versículo 29 até o final. Saúda aí a Prisca, Áquila, a casa de Onesíforo, onde uma igreja se reunia. Erasto, que ficou lá em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei ele doente lá em Mileto. Apressa-te vir comigo antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Só um parênteses aqui. Lino foi aquele que foi um dos primeiros pastores, bispos da cidade de Roma. Alguns vão dizer, alguns pais da igreja, que Pedro foi, antes de sua morte, pouco tempo pastor daquela comunidade. Isso não está na Bíblia, mas está nos registros dos pais da igreja. E logo após Pedro, provavelmente Lino, que foi um discípulo de Pedro, conheceu Pedro. Inclusive a Igreja Católica Romana diz que ele é o segundo papa da história da igreja, é esse Lino que está aqui. O Senhor seja com o teu espírito e a graça seja com todos, graça seja convosco. Meus irmãos, é esse o coração que Deus quer dar a nós. Não é um homem para quem está tudo bem, não é um homem que acabou de comprar coisas, acabou de receber um aumento, acabou de realizar um sonho, é um homem que está pronto para morrer, que está preso, que está abandonado, que foi liberto da boca de um leão, que havia sido condenado, mas conseguiu ser liberto, a gente não sabe como, provavelmente miraculosamente. Esse homem, sozinho, ainda assim tem palavras de louvor, de gratidão, palavras que demonstram paz no seu coração, serenidade, e isso tudo está à minha e à sua disposição.
O problema é onde é que nós estamos, meus irmãos. A gente está tão perdido em meio às coisas desse mundo, as oportunidades de lazer, e de sonhos, e de vida, e de corre para cá, corre para lá. Aí, de uma hora para outra, a gente morre. E a gente não viveu a vida com Deus. E aí a gente ouve do Senhor, vai para aparta-te de mim, maldito do meu Pai. Você fala, Senhor, Senhor, mas eu fui na igreja. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não te conheço? De onde você me conhece? Você tinha aparência de piedade, não é? Mas você não era minha ovelha. Você não ouvia a minha voz. Você não vinha até mim. Você não bebia da minha água. Não comia no meu pasto. Não se colocava debaixo do meu cajado. Você não via a hora para fugir de mim e fazer tudo aquilo que os teus olhos querem. Você não via a hora para fugir de mim e falar tudo que a tua boca quer. Você não via a hora de ficar sozinho, não para falar comigo, mas para ver porcaria na internet, na televisão. Quem é você? Eu não te conheço. Aparta-te, você não tem medo de ouvir isso? Paulo tinha medo que Timóteo abandonasse a fé. Paulo tinha medo que Timóteo, a exemplo dos outros jovens, como Demas, Alexandre o Latueiro, ele cita todos esses nomes aqui nas cartas, que Timóteo abandonasse também. Medo, temor, santo temor, porque eles não eram medíocres em sua visão. Sua visão não era só a média desse mundo. Eles olhavam para o céu e sabiam, se recordavam constantemente que a sua vida logo acabava aqui. E logo eles estariam do outro lado da eternidade. Então nós precisamos viver com o olho também do lado de lá da eternidade, procurando encher o nosso coração por Deus. Essa é a minha exortação aos irmãos nessa noite. É a exortação de Paulo a Timóteo. E é a que eu compartilho e entrego aos irmãos nessa noite. Esperando que esse mesmo santo temor que acompanhou o coração de Paulo e que passou para o coração de Timóteo, possa encontrar guarida no meu e no seu coração também, a fim que a gente possa terminar bem a nossa carreira nesse mundo. Dizendo, combati o bom combate, guardei a fé, e agora nós teremos uma coroa preparada para nós, que será dada pelo próprio Senhor das nossas vidas, das nossas almas. Que assim possa ser, meus irmãos, para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém? Vamos nos colocar em pé e falar com o Senhor. Grande Deus, nós te louvamos pela tua longa paciência, grande paciência e longanimidade para conosco. Reconhecemos nosso pecado, reconhecemos a nossa negligência, reconhecemos a nossa vida vivida de modo tão irresponsável, como se não lembrássemos que temos uma hora a menos de vida, um dia a menos de vida, e que a nossa vida já não nos pertence mais, mas em breve será oferecida e colocada diante do Senhor, e os teus anjos virão e ceifarão as nossas almas, e o corpo voltará à terra, mas o espírito voltará a Deus que o deu. Somos teus, Senhor, duplamente teus, uma vez porque nos criastes, e a outra porque remistes a nossa alma e nos tornastes filhos e filhas do Senhor. Senhor, mantenha os nossos olhos fixos no alto, os nossos lábios cheios do Evangelho, o nosso coração cheio de zelo, amor e desejo pela santidade. Dispõe as nossas almas para Ti, Senhor, e para Te buscar. E repreenda o nosso próprio coração, os nossos olhos, repreenda a nossa língua, o nosso coração, todas as vezes que eles nos tentarem a fugirmos de Ti. Guarda-nos em Ti, em nome de Jesus. Amém.